Carreira com propósito. Eu quero falar um pouco para vocês sobre essa grande relação do porquê, do propósito com a nossa carreira. É uma coisa que eu levo muito a sério e não quero chegar aqui só falando de LinkedIn direto, de perguntas para processos seletivos, que a gente vai chegar lá, mas eu quero dar passos atrás com vocês neste módulo Passos Iniciais, certo? Existe um autor que eu gosto muito, que se chama Simon Sinek. E ele fala muito sobre essa questão de começar pelo porquê. De repente vocês podem ter visto o TED Talk dele, que é um dos mais famosos ali no YouTube, que fala sobre esse começo do porquê. Ele fala muito sobre o Golden Circle, o círculo dourado, o círculo de ouro, onde ele traz o que, o como e o porquê. E ele fala, o grande sacada disso é que a maioria das empresas, e até, desafio vocês, a maioria das pessoas começa com o quê? O que que eu faço? Né? O como eu faço isso daí e tal. E poucas pessoas começam a falar por um propósito, pelo porquê. E é muito diferente uma coisa da outra. Vamos pegar um exemplo legal? Vamos pegar, por exemplo, o quê? O resultado do porquê. Como? Especificações para realizar o porquê. E o porquê? Qual é a sua causa? No que você acredita? Por que você está tentando um novo emprego? Por que você está, de repente, aí olhando novos ares? Uma empresa legal para trabalhar? Comece pelo porquê realmente. Quando a gente começa, fica o seguinte: qual é a sua causa, em primeiro lugar? Porquê? No que a gente acredita? Depois, as especificações, que é o como, e depois o que é o resultado dele. E a gente tem a tendência de começar por fora e ir para dentro. Quando Simon Sinek diz que a grande sacada é fazer o contrário. Por exemplo, na Apple. Na Apple, eles começam, né? Nós produzimos computadores. No quê? A maioria das empresas começariam com isso. Se a gente entrar em sites de empresas, muitas vezes elas se comunicam dessa maneira. A gente faz isso, a gente faz aquilo. É um negócio cru, né? Meio padrão ali. E a Apple começa pelo porquê. Nós acreditamos em desafiar o senso comum, o status quo, e fazer isso de forma diferenciada, começando pelo porquê. Como eles fazem isso? Nossos produtos têm design diferenciado, bonito e fácil de usar. Olha que legal. E por último, o que? Nós produzimos computadores. Olha a grande diferença que tem de um e de outro. E o meu, do Lui. Lui, qual é o seu porquê? Eu começo com: meu propósito é ajudar a melhorar a vida de pessoas através da tecnologia. Eu adoro isso, adoro, né? Sou apaixonado pela minha carreira e pelas pessoas que eu conheci, por tudo isso. Como? Através do meu trabalho em estruturação de áreas, mentorias e cursos online, como esse daqui do Back to Work, certo? E o quê? Um profissional no mundo de tecnologia. Olha a diferença da gente se comunicar a partir do porquê realmente ao longo do caminho. E eu pergunto e desafio você. Se você fosse apontar, tá? O porquê, o como e o que você tem, o que você escreveria? Fica uma dica aí para um exercício. Pare um pouco, pense e escreva isso aí, certo? Você pode pausar esse vídeo agora para você fazer esse exercício ao longo do caminho, para depois continuarmos essa aula, tá? Continuando esse ponto, vamos trazer pontos de propósito. Dizem que o presidente americano, lá na Guerra Fria, naquela corrida, Estados Unidos, Rússia, né, União Soviética na época, o presidente foi visitar a NASA e viu um cara varrendo o chão. E perguntou: e aí, você é funcionário aqui da NASA, o que você faz e tal? E o funcionário respondeu: eu ajudo a levar o homem à Lua. Mas pensa, putz, mas é um faxineiro ali da NASA? Ele ajuda, né? Quem não ajuda é ele, quem ajuda são os outros caras, letrados, doutorados, pós-doutorados, PhD. Mas olha só que importância, né? Ele está ajudando a limpar o ambiente, ele está ajudando a tornar o ambiente muito mais legal, e isso, por consequência, né, direta ou indireta, vai ajudar a levar o homem à Lua. Olha que legal esse faxineiro e como ele pode nos ensinar quanto a isso. Um outro cara que eu quero trazer para vocês, que eu sou super fã, é o Martin Luther King Jr., o Dr. King, onde ele fala, né, naquele famoso discurso: eu tenho um sonho, né, um sonho que as pessoas possam dar as mãos, que as raças possam se unir, independente de qualquer coisa, né, de cor de pele, de raça, de crença, disso e daquilo, que a gente possa dar as mãos. Eu tenho um sonho.
Se o Martin Luther King, nos seus discursos, ele começasse com eu tenho um plano, gente, que é o quê, né? Vamos para o como. Eu tenho um plano, a gente vai fazer uma passeata para lá e para cá e tal, não sei o quê. Se fosse só isso, a galera ia ficar, beleza, legal, discurso bacana, vamos caminhar. Mas quando ele começa pelo porquê, a comunicação dele, o discurso, ele muda o caráter e as pessoas param para ouvir de uma maneira diferente, completamente diferente. E ele é um cara que começava pelo porquê, para estar falando com essa galera. Se a gente for pegar esse cone que eu mostro para vocês, que é genial, né? A gente mostra aquele círculo daquele formato e a gente muda para um formato de um cone, ou seja, como se a gente fosse falar, né? Falar e vai sair a nossa voz por ali. Olha o que é bacana, a gente começar pelo porquê, pelo que eu falei para vocês. A gente conhece pessoas que nos inspiram. Quem é a pessoa que mais te inspira? Ah, meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó, meu chefe, um líder que eu tive na vida há muito tempo atrás, aquela pessoa específica, ou uma atriz, um cantor, uma banda, não sei o que mais. Tem pessoas que nos inspiram, né, ao longo do caminho. Muitas vezes, quando essas pessoas falam, elas começam pelo porquê. E por isso a gente para ouvir e a gente fica vidrado. Mas elas não são super heroínas, super heróis. São pessoas que escolhem e sabem se comunicar muito bem. E processo seletivo tem tudo a ver com comunicação. Um outro cara que eu sou super fã, John Maxwell. Um cara, um gringo, americano, é pastor evangélico, como a maioria ali da galera americana que lida com liderança. Os pastores lá são caras assim que mandam muito bem. São mentores de grandes presidentes americanos, por exemplo, certo? É um pouco diferente, é uma realidade um pouco diferente realmente, às vezes, que a gente vê por aqui. E esses caras, eles têm, assim, lançam livros fantásticos, são muito legais. O John Maxwell é um deles, um cara muito bacana, onde ele fala dos 5 níveis de liderança. Uma teoria que, quando eu virei líder pela primeira vez, gente, na minha carreira, eu ficava meio confuso com aquilo, com isso, não juntava as peças do quebra-cabeça. Até eu ver os 5 níveis de liderança e eu sacar. Cara, agora eu saquei o que é liderança. E ele fala que o nível mais baixo é o de somente o título. Eu sou o CEO, eu sou o analista de sistemas, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou desenvolvedor sênior. É o título. Quando tu só tem título e tu não faz, cara, tu não entrega, meu amigo, ninguém vai te respeitar como líder, até como profissional a galera vai ficar, putz, daí não dura muito não. Então a gente tem que pular. Vamos pro 2. O nível de permissão. Nível de permissão é quando a gente é serviçal, a gente é líder, né? Ou até, não estou falando que líder de posição de liderança, mas um líder dentro do grupo, mesmo que não tenha uma posição de liderança, certo? E a gente sempre tem que buscar esses aspectos de liderança em si, tendo um time embaixo da gente ou não, certo? Então, um nível de permissão, ou seja, eu sou um serviçal aqui, eu ajudo muito a galera ao redor, já é melhor que um, né? Terceiro ponto, produção. A galera me respeita pelo que eu sou, pelo que eu fiz, certo? Se eu sou um vendedor sênior, alguma coisa assim, se eu vendo pra caramba, pra lá e pra cá, a galera olha e fala, opa, aquele cara vale a pena ouvir as calls dele, as reuniões, porque ele manda muito bem, certo? Quarto ponto, um líder que desenvolve liderados. Os liderados, ou seja, as pessoas que estão ali com ele em si, elas crescem a partir desse líder, elas crescem, elas se desenvolvem, elas evoluem na vida e na carreira. E o quinto ponto é, por exemplo, esse cara tira férias, vamos pegar um exemplo, né? E os liderados dele desenvolvem outros liderados. O time está tão bem formado, conciso, que essas pessoas lideram outras pessoas. 5 níveis de liderança. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu adaptei um pouco isso para a gente entrar nos 5 níveis de um profissional. O primeiro desses níveis seria bem parecido, somente o nome do cargo. Só o cargo ali, essa pessoa nunca mostrou nada, né? Não sei, né? Como diria uma frase, palavras comovem, exemplos arrastam. O cargo não é nada demais. Segundo ponto, um faz tudo. Serviçal, faz isso, faz aquilo, não tem muito foco, né? É melhor que o item 1, mas ainda é um negócio que não é tão bacana. Item 3, o batedor de metas. A pessoa que bate meta, entrega, que faz o negócio acontecer, certo? Se você chega nesse nível 3, é animal. Parabéns para você, certo? É muito legal. Mas melhor ainda é o 4 e o 5. O quarto é ajuda colegas a crescerem. Ah, mas não é minha obrigação, não sei o que mais, não sei o que. Pô, tirei um tempinho a mais ali,
ou fui almoçar com fulano que eu vi que estava em dificuldade e ajudei ele. Olha que massa, cara. Olha que quanta paixão a gente pode carregar quanto a isso, né? E o quinto ponto, colegas ajudam outros colegas a crescerem inspirados em você. Lui uma vez almoçou comigo, lá foi muito bacana e tal, mesmo sem precisar. E eu vou fazer isso com você, novato, porque a nossa cultura é assim por aqui. E olha que bacana, né? Qual nível realmente você se encontra hoje em dia? Ou na sua última oportunidade? E qual nível você quer chegar dentro desses 5? E como você quer fazer realmente isso, certo? E até boto ali, né? O que falta para chegar em níveis mais altos desses 5 níveis que a gente falou ali. Para acabar essa aula, uma frase de Tony Robbins que eu trago para vocês. Que traz esse ponto de propósito, mas ele fala o seguinte: às vezes pensamos que é preciso descobrir o nosso propósito na vida, mas só precisamos mesmo de algumas nozes macadâmias, um tipo de nozes, e um bom banho frio. O que eu quero dizer com vocês, para vocês sobre isso? O que eu disse para um colega há um tempo atrás, escolher e achar o seu propósito é muito importante, mas não trave dentro da sua carreira, não fique assim indeciso pra caramba, porque você não tem isso 100% ainda, ou porque você não sabe isso 100%. Gente, não trava. Arranja um emprego bacana e de repente lá você vai achar o propósito. Antes de entrar nessas empresas que eu citei, eu trabalhei em muitas outras empresas, estagiei, etc. E não parecia ter um propósito. Aí eu achei o mundo de tecnologia e me achei também. Não quebrem a cabeça se vocês não tiverem essas respostas por enquanto, certo? Só para dar um recado legal que o Tony Robbins traz também, um outro ponto relacionado a isso de propósito. Beleza, gente?